Olá, queridos! Sejam bem-vindos ao canal A Bíblia na Minha Vida, o nosso encontro semanal que tem como base a Bíblia, a Palavra de Deus. E mais uma vez eu quero registrar aqui a minha alegria, a minha gratidão a todos os que estão se inscrevendo aí no canal, compartilhando também. É importante. Às vezes, o que nós estudamos aqui, pelo pouco tempo que temos, pode salvar a vida de uma pessoa. Então eu conto com você dando um like aí, compartilhando o canal para outras pessoas, contribuindo também pelos nossos comentários aí, que está aberto para você poder fazer ali o seu apontamento, aquilo que te chamou mais atenção com relação ao estudo. E mais importante, contribuindo para que a vida de outras pessoas possa ser melhor com os princípios da Palavra de Deus. Nós temos aqui o nosso estudo, vejam só, o livro de Êxodo, é o nosso estudo trimestral, que a cada semana expõe um tema. O tema dessa semana é começo difícil, já é a lição 3, e eu presumo que você tem a sua lição aí, né? O seu guia de estudo em mãos. Se ainda não adquiriu, entre em contato com a Casa Publicadora Brasileira. Aqui no Rio de Janeiro, o nosso contato é DDD 21, anota aí, DDD 21 3872 7375. Esse é o nosso telefone fixo e o WhatsApp comercial. Manda uma mensagem lá: Rafael, vi você no canal A Bíblia da Minha Vida, eu quero o guia de estudo, nós vamos providenciar para você. Os valores são bem acessíveis, tá? E eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida e na vida de outras pessoas também. Porque à medida que estudamos a Palavra de Deus, sabe qual é o nosso desejo? Quando nós somos abençoados, a gente quer abençoar outras pessoas também. Esses são os meus motivos, os objetivos que eu tenho com o canal A Bíblia na Minha Vida. Então, dá um like aí, inscreva-se no canal, compartilhe para as outras pessoas, me ajude a abençoar as outras pessoas também, tá legal? Então vamos juntos aqui revisar a lição de número 3. Eu quero dar mais um recadinho. Agora a Casa Publicadora do Rio de Janeiro está presente em outros 2 pontos alternativos aqui no Rio de Janeiro. Então você que fica na zona sul aqui do Rio de Janeiro, olha só que interessante. Nós temos aqui um novo ponto de atendimento da Casa Publicadora. Olha só que bacana, ó. Olha só que chique, né? Um novo ponto da Casa Publicadora lá em Botafogo. Exatamente isso. Na rua 19 de fevereiro, no Centro Médico Adventista de Botafogo, ou Núcleo Adventista Silvestre em Botafogo. Se você quiser entrar em contato com a nossa equipe lá e adquirir material também, você pode entrar em contato no DDD 21 965 16 0031. Eu vou repetir. DDD 21 965 16 0031. E vai haver uma equipe, tá lá a nossa atendente Raquel para atender você. Raquel, inclusive, eu quero agradecer você aqui de público, ela sempre nos assiste, ela tem contribuído com o nosso marketing aqui, né? Esse bannerzinho aí que vocês veem na entrada da lição é a obra dela. Então, Raquel, muito obrigado aí pela sua força, pela sua parceria de sempre e agora nos ajudando aqui no atendimento à Clínica Adventista de Botafogo. Então, todos os moradores aí de Botafogo e da Zona Sul têm esse ponto alternativo de atendimento da CPB, tá legal? E aí, nós temos também um outro ponto alternativo de atendimento que está lá no Cosme Velho. Olha só que legal. Olha aqui, eu vou aproximar aqui a câmera. Olha só, olha que bonito aqui o nosso ponto de atendimento lá, tá vendo? Lá está o Leonardo. Dentro do Hospital Adventista Silvestre, nós temos um ponto de atendimento da CPB. Exatamente isso, dentro do Hospital Adventista Silvestre. Então, se você mora ali nas imediações do Cosme Velho, né, região ali do Flamengo, você pode entrar em contato com o Leonardo, que está no nosso atendimento ali, é o DDD 21 96 516 0092. Eu vou repetir, DDD 21 96 516 0092. Olha só, esse é o atendimento lá dentro do Hospital Adventista Silvestre, uma parceria
com essa equipe maravilhosa do hospital, da Clínica de Botafogo. Eu vou até mostrar o banner de novo aqui da Clínica de Botafogo, olha só, que nós desenvolvemos para poder atender você o melhor possível. Tá vendo? O nosso canal aqui não é só bate-papo sobre a Bíblia, mas também é informação. E essa informação eu gostaria que chegasse a todas as pessoas que realmente amam o Evangelho, amam cuidar da saúde e amam também outras pessoas e querem que elas sejam abençoadas. Joia? Combinado? Gostaram aí da novidade? Então agora é só usufruir. Olha que beleza de livros aqui atrás de mim. Inclusive tem um aqui do Rodrigo Silva, olha só, a Bíblia e o Antigo Egito. Você precisa adquirir esse livro, viu? É muito interessante. E outros livros aqui, ó, teológicos que estão atrás de mim, que falam sobre missão, Apocalipse, Daniel, interpretação bíblica ou hermenêutica, né, da Bíblia. Olha só, são livros muito bacanas para você adquirir aqui com a gente da CPB. Vamos então revisando a lição aqui de número 3, né? Já falamos bastante na abertura e agora eu quero compartilhar com vocês aqui o resumo da lição. Começo difícil. Êxodo capítulo 5, 6 e 7 é a base do estudo bíblico dessa semana. Se você não leu Êxodo capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, fica aí a liçãozinha de casa. Faz essa leitura, vai ser uma bênção. Essa narrativa aqui dos desafios que Moisés e Arão viram no Egito, na pessoa de Faraó, para dizer a ele, Faraó, que Deus estava pedindo para que seu povo saísse da terra do Egito e ele poderia permitir isso, realmente são estremecedores. Nós nos vemos muito aqui na pessoa de Moisés, na pessoa de Arão. Eu só conto assim, oro a Deus para que nós não nos enxerguemos na pessoa de Faraó, porque infelizmente Faraó, aqui nesse momento no Egito, ele exerceu o papel de Satanás. Terrível isso, né? Mas enfim, vamos ler aqui o capítulo 3. O capítulo 3, vamos fazer um reprise aqui, uma introdução rápida, capítulo 3, para a gente tomar aqui passo da narrativa que já iniciou-se na semana passada, tá? Então, Êxodo capítulo 3, verso 18 e 19, diz aqui o seguinte: e ouvirão o que você vai dizer, e você irá com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos ir, caminho de 3 dias, ao deserto, a fim de oferecer sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Aí vem o verso 19, tá? Que diz o seguinte: olha o que Deus está dizendo aqui para Moisés. Eu sei, porém, que o rei do Egito não os deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Agora vamos até o capítulo 5, tá? Que é justamente o início, a continuidade da narrativa do estudo dessa semana. Capítulo 5, versos de 1 a 4. É importante ler, tá, gente? Por isso que eu estou aqui enfatizando para vocês. Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixe o meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu ouça sua voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor e não deixarei ir Israel. Eles prosseguiram: o Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro, portanto deixe-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, para evitar que ele venha sobre nós com peste ou com espada. Verso 4. Então o rei do Egito disse: Moisés e Arão, por que estão afastando o povo das suas tarefas? Voltem ao trabalho. Que situação, queridos. Moisés, depois de 5 objeções, aceitou o chamado do Senhor, foi cumprir a missão dada a ele por Deus, a missão era de Deus, e chegando até Faraó, envolveu-se ali numa situação desafiadora. Faraó recusou deixar o povo ir.
E naturalmente nós vemos aqui que Moisés ficou desanimado, né? Quem não ficaria? Cá entre nós, você com fervor, animado, vai cumprir o chamado de Deus e aí já de cara toma ali uma recusa, né? A pergunta que eu queria fazer para vocês aqui é a seguinte: a palavra de Deus dita a Moisés se cumpriu? Se cumpriu. Olha só, em Êxodo capítulo 4, verso 31, vamos dar uma olhadinha? Olha só, Êxodo capítulo 4, verso 31. Quando Moisés e Arão foram falar com o povo, olha a resposta que o povo deu. E o povo creu. E quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e visto a aflição deles, inclinaram-se e adoraram. Então o povo deu credibilidade a Moisés e a Arão. Não é interessante isso? Então a palavra de Deus se cumpriu. Agora vamos aqui a Êxodo capítulo 5, versos de 19 a 21. Olha só que interessante. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porque diziam a eles: não haverá redução na quantidade de tijolos na tarefa diária de vocês. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles. E lhes disseram, olha só o que os capatazes dos filhos de Israel disseram: que o Senhor olhe para vocês e os julgue, porque vocês nos fizeram odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Ou seja, por que Moisés ficou desanimado na sua missão? O povo tinha ouvido o que Moisés e Arão tinham para dizer, a mensagem de Deus. O povo acreditou, deu credibilidade a eles. Moisés e Arão foram e executaram a missão. Foram falar com Faraó. Faraó não ouviu. Mas se nós observarmos ali em Êxodo capítulo 3, versos 18 e 19, o que Deus tinha dito? Deus tinha dito a Moisés que Faraó iria ouvir de boa a mensagem e deixaria o povo ir? Não. Deus disse, olha, ele não vai ouvir vocês. Ele não vai atender ao pedido de vocês, a não ser por meio de mão forte. Ou seja, a recusa de Faraó fora predita por Deus. Deus conhecia o coração de Faraó. O que Deus precisava? Precisava da confiança, precisava da fé e precisava da atitude de Moisés e Arão em confiar nele, para que ele pudesse realizar a sua obra. Então, aqui neste momento, nós encontramos, nesse momento da narrativa, a gente encontra explicitamente as 5 objeções de Moisés sendo ali repercutidas. É como se Moisés estivesse dizendo assim: Senhor, eu não falei para você, ele não ia me ouvir? Senhor, eu não falei para você que eu sou pesado de língua, eu não consigo falar direito? É como se Moisés estivesse agora diante do desafio, da recusa de Faraó e pior, da oposição do próprio povo de Israel, diante da recusa de Faraó e da oposição do povo de Israel. Moisés e Arão se veem em aperto e agora Moisés ele acaba perpetuando ali, né? Ecoando mais uma vez as suas objeções. Interessante que nós vamos ver aqui um pouco mais dessa recusa de Faraó agora, tá? E entender melhor o que aconteceu nesse contexto. É certo que a palavra de Deus era verdadeira, ela se cumpriu, assim como Deus previu. Faraó, ele foi obstinado, ele não atendeu ao convite ali, ao pedido de Moisés e Arão, nem sob os sinais apresentados, e então Deus começou a trabalhar na vida de Faraó. Então vamos pegar aqui rapidamente a parte de domingo, né? Quem é o Senhor? Porque o desafio agora aqui de Faraó para com Deus foi em termos da identidade do Senhor. E o ateísmo, de certo modo, ele é retratado aqui nessa história.
Faraó foi obstinado, dizer, mas quem é o Senhor, para que eu possa deixar vocês irem? Não que Faraó não conhecesse o Senhor, e Elohim, a Deus, Yahvé, não que ele não conhecesse. Faraó, ele já tinha ouvido falar do Senhor, sim, mas a sua recusa estava baseada no quê? Na sua incredulidade. É como se Faraó se posicionasse contra Moisés e Arão, entendendo que o Deus de Israel era qualquer Deus, né? E quem era o Deus de Israel para dar ordens ao Deus Faraó, né? Que Faraó estava na posição de Deus, diante daquela monarquia, diante daquele povo. A lição aqui, ela coloca algo interessante, né? No parágrafo aqui terceiro, abaixo da pergunta 1 aí, né? O Egito, tendo o Faraó como seu rei, representa um poder que nega a presença e autoridade de Deus, que se opõe a Deus, à sua palavra e ao seu povo. Então, ou seja, nós vemos aqui que Faraó estava investido de um poder contrário a Deus, que na verdade estava se opondo ali não só contra a identidade de Deus, mas contra tudo que viesse da parte do Senhor, seja o povo, seja o plano de libertar Israel, enfim. Faraó ele se investiu no papel de um agente de Satanás. Impressionante. Aí uma pergunta interessante aqui, né? Que nós podemos fazer. Se alguém perguntasse a você quem é o Senhor, ou você conhece o Senhor, como você responderia? Essa é uma pergunta interessante que está aqui no rodapé da lição da parte de domingo. Se a resposta for sim, como você descreveria a Deus? E aí vem uma pergunta interessante. Para Faraó, Deus não era ninguém. Para você, quem é Deus? Quem é o Senhor? Você conhece o Senhor? Como você o descreveria? Essa é uma pergunta para nós pensarmos, né? Porque à medida que nós entendemos a Deus, ou conhecemos o Senhor por meio da sua palavra, por meio da fé, das orações que fazemos, nós vamos ter uma interpretação dele. E aí, naturalmente, nós vamos testemunhar em relação às suas obras em nossas vidas, né? Dando continuidade aqui, na parte de segunda-feira nós vemos um pouco mais sobre a recusa do povo. Nós vimos sobre a recusa de Faraó, agora vamos ver sobre a recusa do povo. Um começo difícil é o título aqui. Ou seja, Moisés e Arão enfrentaram a oposição do povo. Se nós tomarmos em consideração as 5 objeções de Moisés, que nós estudamos na semana passada, a terceira objeção de Moisés tem muito a ver com o que aconteceu aqui nas partes de domingo e de segunda-feira, porque é como se ele estivesse relembrando, olha Senhor, eu não falei, é por isso que eu falei isso, né? A terceira objeção de Moisés, vocês lembram qual foi? Foi a seguinte, eles não vão crer em mim. E o que estava acontecendo ali? A recusa de Faraó e agora a oposição do povo faziam lembrar Moisés exatamente da sua terceira objeção. Senhor, eu não falei que eles não iam acreditar em mim? Eu não falei que Moisés, Senhor, não ia, que Faraó não ia acreditar em mim, não ia nem conhecer o Senhor? É interessante nós analisarmos isso. Mas se nós observarmos aqui, olha só o que a lição disse no segundo parágrafo, o que diz aqui no texto da lição, no segundo parágrafo, parte de segunda-feira, tá? Embaixo da pergunta 2 aqui nós temos o primeiro parágrafo, então temos o segundo parágrafo, que diz o seguinte: no entanto, quando Moisés foi ao rei do Egito, com as exigências de Deus, as coisas pioraram para os israelitas. Então a oposição do povo com relação ao plano de Deus, né, que Moisés tinha anunciado a eles, tomou uma proporção completamente diferente da sua origem.
A missão era para libertar e não para oprimir, e o povo agora se via oprimido, e realmente Faraó dobrou a sua escravidão sobre o povo, né? Dobrou o trabalho do povo. Antes eles tinham palha para poder fazer os tijolos, agora Faraó tirou a palha deles, né? Antes eles tinham algum tempo para, quem sabe, descansar, agora eles não tinham mais tempo nenhum, porque Satanás faz isso em nossa vida. Ele quer consumir o nosso tempo com coisas que não elevam a nossa moralidade, a nossa fé ao Senhor, né? E fazendo isso, nós realmente ficaremos o quê? Enfraquecidos, desanimados e começaremos a se rebelar contra Deus. Então, olha só como o Faraó estava no papel de Satanás, né? Não desejando atender ao pedido, porque entendia que o Deus de Israel era qualquer Deus. Ele dobrou o trabalho do povo de Israel, que estava escravizado por ele, arduamente, retirou o recurso da palha, que facilitava o trabalho deles, né? Pedindo para que eles colhessem a palha em qualquer lugar, além das longas horas de trabalho, né? Consumindo tempo, maior tempo aí nesse processo árduo de escravidão. Olha a vida do povo de Israel. Então é natural que eles fossem agora se revoltar contra Moisés e Arão, né? Mas nós sabemos que a missão de Deus não era oprimir o povo, era para libertar o povo. Então o que aconteceu? Por que Deus permitiu que isso acontecesse, mesmo já prevendo a atitude de Faraó? Queridos, é simples. Aquelas pessoas também precisariam ser provadas. Elas queriam libertação por meio do poder de Deus? Sim, todos eles acreditaram em Moisés a princípio. Mas quando vieram os desafios, quando vieram as dificuldades e as provações, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Eles reclamaram, eles se rebelaram contra Moisés, dizendo essas palavras terríveis aqui, olha: vocês nos fizeram odiosos aos olhos de Faraó. Está aqui registrado em Êxodo capítulo 5, no verso 21. Mas Deus é Deus, né? Deus é amor. Deus, ele se mantém fiel em todas as circunstâncias. E na parte de terça-feira aqui, o eu divino, nós vemos as diversas declarações do Senhor confirmando o que ele faria em favor do seu povo, né? Nós vemos aqui Êxodo capítulo 5, versos 22 e 23. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então Moisés, voltando-se ao Senhor, disse: ó Senhor, por que afligiste esse povo? Por que me enviaste, né? Olha só as objeções de Moisés voltando à tona, né? Aí no verso 23, pois desde que eu me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu nada fizeste para livrar o teu povo. Até Moisés ficou desanimado, né? E qualquer um ficaria, cá entre nós. Mas Moisés, ele tinha mais elementos para poder confiar. Mas aqui esta fragilidade humana mostra que realmente quem somos diante das provas. Porém, olha só o capítulo 6, né? Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que vou fazer a Faraó. Pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os expulsará da sua terra. Deus já tinha dito isso. Então, olha só como Deus é um Deus fiel, é um Deus de palavra, é um Deus honesto, é um Deus que cumpre os propósitos da sua aliança com o povo. Ele está confirmando por várias declarações aqui, que se nós pegarmos a partir de Êxodo 6, a gente vai ver Deus confirmando o que ia fazer com o seu povo. Isso era uma espécie de alento, né? De motivação, de confirmação da fé de Moisés, para que ele ficasse firme, para que ele continuasse confiante e avançasse na missão que Deus lhe deu. Olha só o que a lição aqui colocou no primeiro parágrafo, abaixo da pergunta 4, na parte aqui de terça-feira. Em vez de apenas falar, Deus agora interviria poderosamente em favor de seu povo. Ele lembrou Moisés de alguns fatos importantes. Eu sou o Senhor, apareci aos patriarcas, estabeleci minha aliança com eles,
prometi dar-lhes a terra de Canaã. Ouvi os gemidos dos filhos de Israel e me lembrei da aliança de dar a vocês a terra prometida. Tudo isso aqui está em Êxodo, capítulo 6, versos de 1 a 5. Dá uma lida lá e confere lá. Deus é um Deus fiel, queridos. Mediante a recusa de Faraó, a recusa ou oposição do povo, Deus se mantém fiel. Mas o seu servo se manteria fiel a Deus? O que aconteceu com Moisés? Bem, vamos lá. Continuando aqui, parte de quarta-feira. Objeção e lamento de Moisés. Não sei falar bem. Diante de tudo isso, o que Moisés disse? Lembra-se que eu disse no início? A narrativa, ela expõe ali explicitamente as objeções de Moisés. E Moisés então apelou a qual objeção? A sua quarta objeção. Senhor, eu não sei falar, eu não sou eloquente, Senhor. Eu vou lá de novo. Faraó já recusou. O povo aqui está contra mim. Você quer que eu vá lá de novo? Eu não sei falar, não sou eloquente. E aí nós vemos algo interessante acontecendo. Deus interviu providenciando um porta-voz, um mensageiro para Moisés. Assim como ele já tinha falado lá nos capítulos anteriores, capítulo 3, capítulo 4 de Êxodo, né? Mas como Moisés novamente apresentou uma objeção, Deus reafirmou o seu compromisso de levantar um mensageiro, um porta-voz para ele. Quem era esse mensageiro? É Arão, né? Arão, seu irmão, né? Então, ou seja, nós vemos aqui que o desânimo realmente levou a Moisés a dar uma balançada ali, a querer desistir da sua missão, né? Da missão de Deus. Mas Deus o conservou. Assim como em várias partes da Bíblia, em Salmos principalmente, né, nós vemos Deus consolando o seu povo, reafirmando o seu compromisso de bênção, de libertação, de aliança. Deus está fazendo isso aqui com Moisés, né? Então a fórmula da aliança pronunciada por Deus em Êxodo capítulo 6, verso 7, eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus, foi exatamente o consolo e o alento dado a Moisés para que ele entendesse e confiasse no Senhor e em suas providências, né? E aí, dando continuidade aqui, na parte de quinta-feira, Moisés como Deus sobre Faraó. O que aconteceu? Embora Moisés lamentasse, né, e expusesse ali a sua objeção, Deus realmente se mantém fiel, providenciou ali um porta-voz a ele, e olha só, Moisés foi colocado como representante de Deus, né? Deus declarou a Moisés, olha, diante da sua recusa, vou usando as minhas palavras aqui, eu vou usar aqui as palavras que estão agora em Êxodo capítulo 28, 28 a 30, olha só, no dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, o Senhor disse a Moisés, eu sou o Senhor, diga a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu digo a você. Porém Moisés, na presença do Senhor, eu não sei falar bem, como é que Faraó vai me ouvir? E o Senhor disse, veja, eu constituí como Deus sobre Faraó. Olha só, que maravilha! Então, diante da objeção de Moisés, Deus então diz aqui, olha, eu o constituí como Deus sobre Faraó. O que era isso? Vamos entender essa expressão aqui. Essa expressão, eu constituí como Deus de Faraó, simplesmente é a seguinte, Moisés, você é meu representante, vai lá falar com o Faraó. O seu porta-voz será Arão. Antes de você entrar e falar com ele, Arão vai à sua frente. Ele é o nosso mensageiro, ele é o nosso porta-voz, é o seu porta-voz, porque você, Moisés, é o meu representante aqui na terra. Olha que interessante. E o seu irmão Arão será o seu profeta, né? O seu mensageiro, o seu profeta, o seu porta-voz. Você falará tudo o que lhe ordenar, e Arão, seu irmão, falará a Faraó, para que deixe sair da sua terra os filhos de Israel. Olha que maravilha, irmãos, que nós vemos aqui. Moisés como Deus. Essa era a hierarquia ali da comitiva que iria libertar Israel das mãos egípcias. Moisés era o representante de Deus, Arão era o profeta de Deus que estaria ali submisso às ordens de Moisés, que havia recebido de Deus, e então
o Senhor seria realmente a mão forte que endureceria o coração de Faraó. Esse é um outro termo que a gente também precisa entender, né? Que aqui no verso 4 de Êxodo capítulo 7 diz o seguinte: Faraó não vai ouvir vocês. Novamente o Senhor predizendo o que ia acontecer. E eu porei a mão sobre o Egito e farei sair. Né? O Senhor depois mencionou essa expressão que ele endurece, aqui no verso 3, né? Eu porém endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Essa expressão endurecer o coração de Faraó é interessante para nós fecharmos aqui essa revisão. Deus não estava labutando contra o rei, não. Deus queria a salvação daquele homem quanto quer a salvação de todos nós. Então ali, Deus daria a oportunidade para que o seu caráter divino fosse revelado e para que o caráter satânico de Faraó fosse revelado. Toda a obstinação de Faraó seria revelada. E a gente sabe no que deu, né? Nós vamos dar continuidade nisso nas pragas, né? Na semana que vem. Mas você sabe o final da história. Faraó deixou, assim, o povo sair do Egito, embora obstinado ainda foi atrás do povo para os poder perseguir, e todos acabaram ali morrendo no Mar Vermelho, né? Que se abriu poderosamente. Mas isso é um assunto para nós vermos na semana que vem. Até este momento nós vimos como Deus é fiel, mesmo diante da recusa de seu povo, mesmo diante da fragilidade do seu líder. Deus é fiel. E é por isso que nós precisamos confiar nele e em suas promessas, né? De libertação, de bênção, de prosperidade em nossa vida, não só para que nós tenhamos e gozemos, mas para nós abençoarmos outras pessoas também. Deus abençoe você, né, que esteve comigo até este momento. Compartilhe aí para os seus amigos, dá um like aí, se inscreva no canal e até a semana que vem. Combinado? Um abraço a todos, hein? E até lá!